como a Uhum. igreja evangélica conseguiu sobreviver durante esses regimes, o regime nazista, depois o regime comunista. Qual é a impressão que você tem aí? Já ouviu falar algo sobre isso? Sim. De modo geral, a gente observa na história que quando existem períodos assim, igrejas que estão inseridas nesse contexto de alta perseguição e de proibição ao evangelho, a igreja ela acaba sobrevivendo no submundo, no underground. A igreja que se esconde, né? A igreja que descentraliza a sua liderança, e se espalha no meio da sociedade em núcleos menores para sobreviver. Quando o regime comunista assume o poder na Polônia, uma das primeiras ações, na época que quem comandava era Stalin, foi prender todos os pastores da Polônia. Por 3 anos. A igreja polonesa passou 3 anos sem ter pastor, porque os pastores estavam presos. E a igreja não Coisa, hein? morreu. E a igreja não morreu. Porque a igreja nunca vai morrer. Essa é que é a verdade. Aleluia. Né? A ação do Espírito Santo, ela mantém a igreja viva. Então essa igreja sobrevive com dificuldade, com certeza, com dificuldade. Sofrendo perseguição. Mas ela resiste, né? Tanto que essa região assim geográfica da Polônia, que é mais próxima do lado alemão, né, que aí pega Wrocław, Łódź e outras cidades, lá no período da Reforma Protestante, eram lugares aonde o protestantismo era muito, muito superior ao catolicismo romano. Ah, que Diferente, interessante. diferente do lado sul, né? Da região, por exemplo, lá de Cracóvia, que é uma região que sempre esteve espiritualmente falando sobre a influência católica. O lado onde eu estou enraizado ali em Wrocław, as construções de igrejas que hoje são igrejas católicas, do centro histórico da cidade, todas as construções que foram feitas há 200 anos atrás, 300 anos, algumas igrejas com 400 anos de construção, são construções protestantes, que hoje são igrejas católicas. Olha que interessante, né? Porque era uma região que o protestantismo da época tinha influência sobre, que chegava a 80%, 90% da população. Né? Então a E gente percebe, quais são as denominações evangélicas presentes hoje aí na Polônia? assim, as mais expressivas, que têm mais influência, que têm mais igrejas, que têm mais voz, digamos assim, é a igreja pentecostal, né? Que é esse nome mesmo, né? Igreja pentecostal, Pentecostal. a igreja batista, né? Até pelo envio de missionários ingleses, americanos, enfim, a igreja de Deus da Polônia é uma denominação muito forte, muito presente, completou esse ano, se eu não me engano, 15 anos ou 20 anos de presença no país, né? Essas são as mais expressivas. E, claro, como há essa ação do Espírito agindo em todo o país, muitas igrejas acabam se formando a partir de movimentos de igreja nos lares. Né? Então, tem igrejas que não têm prédios, se reúnem nos lares, né? E aí tem igrejas que são as igrejas culturais, digamos assim. Tem a igreja chinesa, a igreja coreana, né? E tem igrejas liberais com a teologia liberal aí, a teologia liberal que Assim, influenciou aí na Alemanha, na influenciou a Alemanha, Polônia influenciou aí a Polônia, de alguma forma. é mais difícil. Assim, o polonês ele é muito pragmático para algumas questões. Então, a teologia, essa liberal, essa que fere os princípios da palavra, e aí entra uma curiosidade. Ela não consegue criar voz na nação
por própria pressão da Igreja Católica, que não admite, que não aceita certas ideias progressistas dentro da teologia. Então, movimentos que vão contra a família, que vão contra certos valores e princípios, a própria Igreja Católica, como tem voz, como tem força, como tem influência, acaba não permitindo que avance. Então, ainda é uma teologia mais pura, digamos assim. O que é que você pode nos contar sobre as igrejas aí que existem ao seu redor? Que tipo de evangelismo eles fazem? Quantas igrejas, quantos membros, como é a liturgia evangélica? Assim, na média, as igrejas têm 50 membros, igrejas grandes, consideradas igrejas grandes. Assim, tem igrejas maiores, né? Aí são as igrejas dos grandes centros, em Varsóvia, em Wrocław. A nossa igreja, por exemplo, é considerada uma igreja grande para os padrões poloneses. É uma igreja que está passando hoje do número de 230 membros. Eu percebi que a igreja de Udes, a igreja batista, tem mais de 100 membros lá. Igreja grande. Que são cidades um pouco maiores e que acabam tendo um pouco mais de expressão. Mas tu sai desses centros, a média é 30, 40, 50 membros em cada igreja. Aí as dificuldades que a igreja enfrenta no campo da evangelização, na verdade, tem a ver com as dificuldades culturais que o país enfrenta no que diz respeito aos relacionamentos. Uma vez que para que haja um evangelismo pleno, é necessário que, no mínimo, haja o contato verbal entre duas pessoas, no sentido de uma conversa, de um diálogo. O polonês ele é muito fechado nele mesmo. Entendi. Então tem que ter relacionamentos, né? E como é a liturgia da igreja evangélica aí onde você está? A nossa igreja é uma igreja que ela faz parte da Igreja de Deus, que aqui na Polônia é uma associação de várias igrejas. É uma igreja que eles chamam de carismática, no sentido de que acredita no batismo com o Espírito Santo, acredita que os dons descritos na palavra de Deus lá, que Paulo fala em Coríntios, em Romanos, em Efésios, são para a igreja hoje. É uma igreja que recebeu uma visitação do Senhor desde a sua fundação nesse sentido. É uma igreja que busca se expressar no louvor e na adoração. Então, é uma liturgia bem avivada, né? Eu costumo dizer o seguinte, um cristão brasileiro que vier a Wrocław e visitar a nossa igreja vai se sentir em casa. Amém, amém. Agora, tem várias outras formas de liturgia. Porque cada denominação confessional tem a sua própria visão, que é expressa por essa liturgia. Não estou dizendo que seja errado, eu estou dizendo que tem diferenças, assim como a gente vê diferença entre a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Assembleia de Deus, enfim. Mas até porque também, né, pastor Atos, eu percebi uma coisa aqui, morando, por causa do frio, né? Todas as igrejas têm um sistema de aquecimento, mas você levantar para bater palma, aquele ambiente frio, ele faz com que a pessoa seja mais, né? Sim, tem. Brasileiro seja mais fechado, né? Como é para evangelizar aí na Polônia? É a mesma coisa como aqui no Brasil? Quais são as formas de evangelismo? Tem diferença entre plantar uma igreja na Polônia, plantar uma igreja no Brasil? Como é essa questão aí na Polônia? É bem diferente. Pela cultura, né, pelo contexto, né? Eu acredito que hoje o Brasil, como nação, vive um momento onde em qualquer lugar você escuta o evangelho, você liga a rádio, você pode escolher a rádio evangélica que você quer escutar, você tem acesso à televisão a cabo, por exemplo, você pode escolher o canal evangélico que você quer assistir,
você escolhe o pastor que você quer ouvir, né? Você escolhe a denominação que você quer, se você não concorda, você muda, né? Você passa nas cidades brasileiras, seja ela a menor cidade que for, você vai encontrar pelo menos 3, 4, 5, 6 igrejas evangélicas. Isso. O ambiente é propício, então a evangelização no Brasil hoje, ela está, na minha opinião, e eu repito isso, né, a minha percepção, ela está num processo hoje que você não precisa mais falar que Jesus é o Filho de Deus. Você precisa testemunhar com a sua vida que o Filho de Deus vive em você. E na Polônia é assim? Não. Na Polônia, Aí na Polônia eu posso na sair Polônia distribuindo, Jesus te ama. você pode fazer um culto ao ar livre, não há problema algum, é permitido. Você vai lá como qualquer outro lugar, você precisa de uma autorização, mas é permitido, não é contra a lei. Você faz a reunião, bota lá a caixa de som, microfone, você coloca ali uma mesa com os folhetos em cima, você não pode entregar o folheto para as pessoas. Interessante isso, né? Mas você pode disponibilizar. Se a pessoa quiser pegar o folheto, ela pode ir até a mesa e pegar. A lei não permite para nenhuma religião que haja entrega de material. Então, nós temos no Brasil algumas religiões que distribuem revistas, né, visitam as casas e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aqui na Polônia, essas religiões que fazem isso não podem entregar o material em mãos. Elas têm que ter uma banquinha, e aí elas podem abordar as pessoas, podem conversar com as pessoas e podem oferecer verbalmente, mas não podem entregar o folheto na mão. Ah, entendi. Então, eu posso, por exemplo, fazer um evento na rua e conversar com um polonês e dizer assim, olha, eu tenho uma literatura, se você quiser saber um pouco mais, está ali. Mas eu não posso invadir o espaço da pessoa para que a pessoa pegue o papel. O folheto, Né? entendi. O que acontece hoje aqui, e tem acontecido já há alguns anos, é que as igrejas se mobilizam para eventos como Marcha para Jesus. Né? Que legal! Isso tem sido já um avanço naquilo que acontecia alguns anos atrás, porque é uma igreja muito pequena, então ficou muito encolhida dentro das quatro paredes muito tempo. Então agora que há um movimento um pouco maior para sair, né, das quatro paredes. Mas ainda assim eu percebo que o meio mais eficaz aqui ainda é o testemunho, ainda é o relacionamento. A construção de relacionamentos, né? Construção de E aqui é uma coisa relacionamentos. que Tomar um café, aí, eles gostam de tomar café aí. isso, tomar um café, tomar um chá. E aqui ainda, aproveitando da cultura religiosa que existe, né? Funciona muito bem convidar as pessoas para vir até a igreja. Porque, via de regra, as pessoas já têm no seu subconsciente que domingo é o dia de ir à igreja. Então, quando você tem um amigo que você já tem uma certa confiança e você convida, vamos domingo na minha igreja, ela vai receber bem esse convite, ela até vai ir. Que E aí bom. é uma oportunidade, né? Claro, e hoje a sociedade ela está nas mídias, grande parte das igrejas tem os seus cultos transmitidos, e acontece muito, a gente percebe isso, eu já vi acontecer 2 vezes aqui, das pessoas entrarem em contato com a igreja porque viram o culto no YouTube, né? E aí se interessarem por saber mais do Evangelho.